Olá, então muito boa noite e uma boa noite fria nesses tempos então de inverno, mas como já foi dito, nós estamos aqui para então continuarmos a aquecer a nossa alma, nosso espírito, nosso coração, porque nós sempre temos muito jeito para aquecer o nosso corpo, né? Com lareiras, com fogão, com roupas, com bebidas até mesmo, e outras tantas coisas. Mas o importante mesmo e o verdadeiro aquecimento se dá, então, pela palavra do Senhor Deus. Né? Amém? Então é isso que nós vamos fazer. Palavra viva, como está escrito, viva e eficaz e penetrante, então, como espada de dois fios. E é isso que nós precisamos, isso que nós queremos, e para isso, então, fomos chamados para ouvir e ouvir da palavra. Assim, então, a nossa fé se tornar uma fé consciente, uma fé amadurecida, uma fé responsável, uma fé também viva e eficaz, com toda certeza, no meio de um mundo onde há tantas formas de ensinamentos, ensinamentos humanos, terrenos, cheios de sabedoria, de astúcia. Nós somos então chamados para desenvolver, conhecer, desenvolver então esta fé sobrenatural deixada, revelada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e alimentada e, como ele mesmo disse, relembrada e ensinada pelo seu santo e bendito e glorioso Espírito de Deus, o Espírito do Pai e do Filho, então que ele enviou para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Então, que esta reflexão desta noite realmente nos preencha e nos aqueça grandemente a nossa alma para, então, enfrentar esses tempos difíceis, como todos e de todos os tempos, sempre são tempos difíceis, com toda certeza. Por isso ele deixou o alerta, nos dizendo então que era para vigiarmos e que ele, sendo lenho verde, sofreu o que sofreu. Ele nos alertou dizendo: imagina vós no seco, estejam preparados para então receberem o ódio do mundo, a perseguição, a incompreensão, o desprezo e tantas outras coisas. Para as pessoas, com certeza, que então irão viver no espírito, porque os que são da carne, nada disso sofrerão, a não ser os açoites, então, da própria carne. Como está dito, aquilo que você semear também, isto ceifará. E aí se resumiu nesse ditado popular que se diz, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Mas eu quero dois pontos específicos hoje, que é então as obras da carne versus as obras do Espírito. Obras da carne, o apóstolo Paulo fala então aos Gálatas, no capítulo 5, e ele faz ali, ele elenca ali várias manifestações da carne, e ele trata isso como obras da carne, e depois então ele trata como frutos do Espírito. Mas, porém, nós vamos colocar assim lado a lado as obras da carne e as obras do Espírito, porque também são obras. Pode-se entender como Espírito, mas o Senhor disse, né? O Mestre Jesus, ele falou assim,
que as nossas e que nós vamos trabalhar para, então, não pelo alimento que perece, mas por aquele alimento que subsiste para a vida eterna. Então, esse trabalho é um trabalho que gera obra. Obra e frutos não tem muita diferença. Amém? Então, ele diz lá, o apóstolo Paulo, ele coloca que as obras da carne são, então, porfia, divisões, são paixões, são vícios, são costumes. E ele vai dizendo, beberagem, bebedice, glutonaria, brigas, desavenças, e essas coisas. Mas, porém, veja que isto é o apóstolo Paulo falando. Nas palavras de Cristo Jesus, ele classifica outras coisas que a grande maioria do ser humano não tem por obras da carne, eles têm por obras normais e até inclusive associam isto ao Espírito, como sendo bênção de Deus, e não é, e não são. Então é preciso nós entendermos que o Evangelho de Cristo, ele aprofundou grandemente os seus ensinamentos, como ele mesmo disse, eu vim aperfeiçoar a lei, tirar ela da dimensão carnal, purificar e colocá-la na dimensão inteiramente espiritual. Mas a luta de Satanás, a luta do demônio e seus anjos, é sem dúvida nenhuma, Lúcifer, né? É sem dúvida nenhuma puxar de volta e colocar, né? Colocar as obras, os frutos do Espírito, misturar e fazer essas obras sejam só para a carne. Então veja, Cristo Jesus veio e fez a purificação, purificou, separou o que é carne. Ele disse que é carne, sempre será carne, nunca será espírito, e o que é espírito e é puro, santo, separado para Deus, e disse que o Senhor Deus quer ser adorado em espírito e verdade, porque ele é espírito, e como tal, só em espírito pode ser adorado, e nenhuma obra da carne pode ser, vai agradar a Deus, pelo contrário, porque o que são as obras da carne no entendimento dito, ensinado por Cristo Jesus, e é este o ensinamento que nós temos que observar, seguir, entender, assimilar, com toda a profundidade que ele merece, entendeu? Então veja que ele disse que o trabalho humano, por mais puro que possa parecer e ser, ele é carne e não serve para o espírito. O interessante é isso, que ele é carne e não serve para o espírito. Mas veja, as crenças de hoje, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, todas as denominações cristãs, os evangélicos, pentecostais e neopentecostais, e os tradicionais, os históricos, como queiram, todos estes tratam ainda as obras da carne como sendo algo que vai santificar alguém. E não santifica. Não existe, ninguém vai se salvar por obras, e muito menos por obras da carne, porque inclusive essas obras da carne, elas estão frontalmente contra as obras do Espírito, com toda certeza. E veja então, eu começo falando justamente que ele, no Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 17, ele trata isso, e ele diz que no tempo de Noé, o que eles faziam? Eles então casavam, davam-se em casamento, eles plantavam, edificavam, vendiam e compravam, até que veio o dilúvio e pereceram todos. No tempo também de Sodoma e Gomorra, ele disse a mesma coisa. Os homens trabalhavam honestamente. Trabalhavam, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, casavam, davam-se em casamento, tudo dentro da lei. E que eles brigavam, que eles logravam, que eles roubavam, que eles se prostituíam, não fala disso.
Eu já vi pregações sobre Sodoma e Gomorra, meu senhor, não, porque aquilo lá era pedofilia, era prostituição, era sodomita, até hoje tem a palavra sodomita, né? Que então, bom, então veja, eles falavam que eram horrores. Não, ele disse que não, ele disse que eles trabalhavam, edificavam, plantavam, colhiam. Você veja, se diz lá que eles faziam essas outras coisas, também faziam como fazem hoje. Mas o que que ocorre? Ele fala especificamente que os homens daquela época, na palavra dele, eram homens honestos, trabalhadores, producentes, com certeza. Mas ele disse: pereceram a tudo, pereceram, trabalhando para a carne, para a carne. Por isso ele disse: não pelo alimento que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna. Agora imagina essas igrejas ensinando hoje, abençoando hoje todo o trabalho humano, todo o trabalho da carne. O que é o trabalho da carne? O trabalho da carne é aquilo que glorifica o homem, que exalta o homem neste mundo, nessa terra, que traz então o progresso, o chamado progresso, a tecnologia, que traz todas essas coisas que o homem tanto deseja e tanto quer. Toda essa parafernália, toda essa tecnologia de ponta, como dizem, né? Que então melhora grandemente a vida das pessoas na Terra, traz muito conforto. Só que veja, que traz conforto para poucos, para muito poucos. Eu já falei tempos atrás que o mundo, isso há uns 15, não, mais de 20 anos atrás, mais de 20, com toda certeza, eu acho que beirando os 30 anos atrás. Então, havia já, isso desde sempre, mas eu vou falar que eu tomei ciência disso, há uns 30 anos atrás, de que o mundo era pensado, o mundo todo era programado, pensado pelas elites, pelos governos do mundo, os governos dominadores, dos dominadores desses países ricos, né? Dessas pessoas ricas, abastadas, que eles não têm pátria, eles são cidadãos do mundo, eles são do capital, o capital de exploração. Então já se falava assim que o mundo era pensado para 700 milhões de pessoas. 700 milhões. O resto é resto. É problema a ser eliminado. Vamos supor que aumentou agora então, que tenha chegado aí a 1 bilhão. A 1 bilhão. Mas observem, o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Pensado ainda, com certeza, para 1 bilhão e pouco. 1 bilhão e, quem sabe lá, 300, 400 milhões de pessoas. E essa outra massa, de 6 bilhões, eles têm que disputar o que sobra. Disputar o que sobra. E a grande admirando, adorando e servindo essa pequena parte que então detém os meios de produção, detém o grande capital e manobra a imprensa, manobra o meio de comunicação, né? As informações, e faz com que essas pessoas se mantenham desinformadas, admirando eles, adorando eles e tendo eles por benfeitores da humanidade. E aí a minha revolta é a revolta, digo, de todas aquelas pessoas que conhecem, que foram então chamados pelo Espírito Senhor Deus, a revolta por quê? Porque então eles colocam essa massa toda a serviço deles e se põem como benfeitores e se transformam em deuses para os pobres, para os sofridos, para os fracos. Esses mesmo que eles exploram para os manterem no topo da pirâmide, lá em cima, né? Esses mesmo terminam servindo a eles, como alguém já disse com muita propriedade, que não existiriam esses exploradores se os próprios explorados não defendessem eles. Se eles não fizessem com que esses explorados, esses que são enganados, defendessem a eles.
com toda certeza. Veja no processo de condenação de Cristo Jesus. A população gritava. Os pobres, com certeza, muitos daqueles que Jesus curou, que Jesus abençoou, que Jesus comeram o pão que Jesus abençoou lá e então multiplicou, pediram para que ele fosse morto, com toda certeza, e pediram a soltura de Barrabás, com toda certeza. Hoje, vendo o que acontece, é perfeitamente compreensível. Olha, não é uma invenção, não, é real e concreto. Não mudou, o quadro permanece, infelizmente permanece, e a minoria ainda são essas pessoas que têm sede e fome de justiça e procuram, sim, trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Infelizmente, as obras da carne, elas se multiplicam grandemente e estão a serviço do capital, estão a serviço da carne. Então, a obra de Cristo Jesus foi resgatar esse trabalho que disse: meu pai trabalha sempre e eu trabalho também. E o trabalho dele foi combater as obras da carne, combater, então, essas obras da carne que são o quê? Que são aquilo que engrandece os homens, aquilo que os homens se debruçam, se curvam e adoram. É o dinheiro e traz. Por isso ele disse que aquilo que é grande para os homens é abominação para Deus. Aquilo que é grandeza para os homens, que ele já disse e vou repetir, que no Salmo 12, que é vileza. É uma vileza, mas para os homens é grandeza. A vileza. Imagina anéis, ouro, prata, joias, carrões, mansões, e tudo isso que os homens adoram. Adoram. Veja que no Antigo Testamento, no Novo Testamento se fala lá, né, o apóstolo Tiago, dizendo então que, e o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, enfim, quer dizer, que as mulheres, que os homens se adornassem de boas obras, obras do Espírito, e não com cabeleira, e não com joias, e não com roupas, e não com luxo, e não com vaidades, né? Que representam carne. Não, vanglória isso é chamado, né? Então, ele sempre, o ensinamento de Cristo Jesus, tanto que chega a dizer o apóstolo Paulo: vocês tendo que comer e o que beber, estejam satisfeitos. Está bom, porque nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui morada permanente, estamos no exílio. E eu, por incrível que pareça, fui descobrir hoje o significado. Não sei se já ouvi isso em tempos idos e me esqueci, mas a palavra paróquia, ela quer dizer exílio, quem está no exílio. Então, a pessoa que está no mundo espiritual, ela vive nessa terra como quem vive no exílio. No exílio. E o exílio é um lugar que a pessoa, ela não tem pátria, ela não tem terra, ela está ali a serviço de alguém e ela não, nada lhe pertence e ela nem quer. Muitas vezes as pessoas são levadas para o exílio, mas à força, e permaneciam lá com saudade da terra. O povo judeu, mesmo várias vezes foram para o exílio, no mínimo 3 vezes eles foram exilados, pelo que me consta, possivelmente até mais, mas oficialmente ocorreu lá, no Antigo Testamento, 500 anos antes de Cristo. Acredito que foi o primeiro exílio, 570, por ali, se estou bem lembrado. E depois disso veio mais outros exílios, enfim, mas eles estavam sempre com saudade. Também acredito no Salmo 70, ou 100 e alguma coisa, também diz que, também não estou bem lembrado, que o pessoal da Babilônia pedia para eles cantar um hino de Sião. Eles, não, nossas harpas estão penduradas no salgueiro e vão ficar aí, porque nós não temos vontade de cantar não aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui não é nosso. E eles se sentiam torturados, né, por conta disso. Bom, então, o exílio também temos aqui um poema muito bonito, né, de uma pessoa que estava exilada, que eu também agora não me lembro o nome dele, que ele dizia: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, quem me dera que Deus permita que eu não morra sem que eu volte para lá. Mais ou menos estou. Entenderam? Então o exílio é algo
Agora, o exílio cristão, né, por conta então de ouvir o chamado de Deus e se render e negar tudo e deixar tudo, esse exílio é um exílio que agrada, um exílio alegre, mas as paróquias hoje não, elas estão encravadas ali, sabe? E ali está o pároco, ali está o vigário paroquial, e ali também está a mitra, a diocesana, ou arquidiocesana, então que estão encravadas no meio do mundo, consolidando, confirmando a glória dos homens, para a glória dos homens, com toda certeza. Não tem mais nada de espiritual, ninguém mais se sente no exílio, pelo contrário, até falam isso, mas é um discurso até bonito, porque aprenderam isso e fazem uns enfeites bonitos, né? Mas na prática não é verdade. Na prática não é verdade. Estão amando essa terra, estão com todas as garantias que ela oferece, estão cercados de pessoas que amam essa terra e que estão impregnadas de obras da carne, adorando a criação dos homens, admirando a criação dos homens, a tecnologia, então, produzida pelos homens, com toda certeza. Porque a pessoa que não aceita isso, ele é varrido fora. Ele já é visto com maus olhos, já não tem lugar, ele já fica marginalizado com toda certeza. Com toda certeza. O padre que não se submete, o bispo que se submete, da católica, né? Os pastores, idem, a mesma coisa. Não funciona. Não funciona. Se eles quiserem se sentir quem no exílio, morando numa paróquia, então, até tem uma palavra grega que vai especificar bem, mas eu também não me lembro. Mas veja bem, então veja que ele já é marginalizado. Se ele vai querer se sentir um exilado, não serve para o mundo. Não serve para ser um religioso bom, vai ser um religioso problema. Vai dar problema. Vai criar muitos problemas. Polêmico, conflitivo, religioso, não nos interessa. A freira é a mesma coisa, essa é mais difícil, elas... Bem, mas enfim, estou falando sobre as obras da carne que Cristo Jesus então veio quebrar, romper. E veja como ela estava extremamente estruturada no tempo dele. Que por isso que não ouviram, não reconheceram, e Jesus dizia, né, por que vocês não entendem minha linguagem? Por que vocês não me reconhecem, embora estejam me vendo, mas não me veem com estes olhos? Por isso eu vejo que ele escolhe aqueles homens que não estavam assim tão impregnados do fermento dos fariseus, porque depois ele alertou eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é justamente esse espírito da carne, né? E ele veio fazer essa limpeza, e para isso também ele precisou ir para o deserto. Ele foi para o deserto, ficou aquele tempo lá, esse número de perfeição, como disse, esse número de perfeição. Vocês veem que, fala em número de perfeição, outro dia uma pessoa me perguntou se tem onde está escrito isso, que eu falei que o número de perfeição é o 13, é o 7, é o 12, o 10, é o 40, são números de perfeição. O que significa número de perfeição? Se tem fundamentos bíblicos? Claro que tem. Só que as pessoas que pegam o pé da letra, porque olham com os olhos carnais, não tem como ver diferente, e nem como aceitar uma reflexão assim, são números de perfeição porque justamente várias vezes são usados, né? Várias vezes são usados, se não me falha a memória também, o dilúvio ficou 40 dias e 40 noites, as águas cobrindo a terra, confere lá, então são muitos temas, muitos assuntos, eu não tenho também, vou me justificar, eu não tenho essa obrigação, nem a pretensão também de abarcar todo o conhecimento e ter precisão em todas as falas que eu vou fazer. Eu lembro que da última live, depois eu ouvi uns trechos e me dei conta que eu disse que o apóstolo Tiago tinha falado para Paulo, olha aí, ó, tinha escrito pro Timóteo, enquanto que era o apóstolo Paulo. Então espero que as pessoas tenham um pouco essa largueza,
para compreender que, às vezes, a linguagem, a gente quer falar muitos assuntos, muitas coisas, e mistura, e daqui a pouco, então, comete, é traído pelo linguajar, pelo falar, né? Mas, enfim, não são erros, são apenas pequenos enganos que uma pessoa que conhece a Escritura sabe, né? E que não são... Bom, mas, enfim, estou dizendo, então, que... Estava dizendo ali que essa situação, então, do Antigo Testamento, quando eles, então, usavam do conhecimento da palavra, do ensinamento, que era ministrado, então, vamos dizer assim, era, olha aí, ó, sair do assunto agora para fazer um adendo aí e bom, mas vamos continuar a reflexão aí, daqui a pouco volta. Amém? Então essas obras da carne, elas se espalharam no mundo, e eu estava dizendo então que Cristo veio fazer essa purificação, essa limpeza, e ele foi para o deserto e ficou esse tempo lá, exatamente os 40 dias, 40 noites, sem nada comer e nada, só diz sem nada comer. Ele nada comeu nesse tempo. Exatamente. Então foi um tempo necessário para ele chegar ao entendimento que ele chegou, para ele se purificar do fermento dos fariseus, no qual ele ficou 30 anos, 30 anos, e entenda-se que 30 anos era a idade que os judeus consideravam para a pessoa, então, ter autoridade para falar em público. Por isso também foi dado o livro para ele ler e pregar, né? Lá naquela cidade onde ele nasceu e se criou, ali. E ele então, pegando o livro, ele desenrolou e achou a passagem do profeta Isaías, e ele faz uma leitura inteiramente nova, deu a visão, chamou para si a responsabilidade e disse então que ali se cumpria as escrituras. Mas nós já tratamos sobre isso, eu creio que as pessoas que têm me assistido já ouviram esse assunto, quem sabe até mais de uma vez. Amém? Então veja que esses números de perfeição, como eu estou dizendo, eles vão aparecer muitas vezes. Em Apocalipse também o número 12 ele é multiplicado, depois aí vem o 144, o número 72 também é múltiplo de 12 e assim vai. Eles são números que são jogados assim no Apocalipse, eles aparecem muitas vezes, desde o Antigo Testamento. Com certeza, o número 12, as 12 tribos, os apóstolos são o número 12, e assim, esse número ele é muito trabalhado. Esses números são muito trabalhados. E o número 3 também, o número de perfeição, porque é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ele também tem um significado profundo. O número 7 também, até porque 7 dias da semana, e o 7º dia, aquela história toda. Então são números assim que eles têm um significado muito além e mais profundo do que simplesmente uma quantidade, designando quantidade. Quando ele fala 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar? 7 quer dizer sempre. E ele acrescenta 70 vezes 7. As pessoas vão fazer a conta. Tá, já sei. Então dá 499. 490 isso aqui. 7 vezes 7, 49. Dá 490. Aí sim, só falta ser isso, né? Então, lógico que não. Lógico que não é para ser entendido dessa forma, mas é ser entendido assim, ó, sempre. Sempre. Não tem limite. É número de perfeição, é totalidade. Tá? Então espero que tenha sido claro. Certamente tem outras tantas passagens que vão ajudar a clarear essa questão da numerologia, né? Dos números propriamente, desses números especificamente. Amém? Glória a Deus. Então entenda-se bem que ele veio para aperfeiçoar, e o aperfeiçoamento é isso. Porque para o mundo, hoje, quem é o homem de qualidade, o homem honrado, estimado? É o trabalhador. É o trabalhador, aquele que trabalha, que produz, que os homens veem, que os seus olhos enxergam. Um homem trabalhador, o homem construiu, o homem começou do zero, o homem era pobre, hoje ele é rico, hoje ele tem uma fortuna. Olha bem, ele anda simples, ele anda de chinelinho, ele anda de bombachinha, ele anda de roupinha remendada. Ele é uma pessoa humilde, ele vai no mercado, entendeu? Então muita gente tem elogia e tem por grandeza essas pessoas.
Mas para Deus, ele disse: ninguém vai se salvar porque foi honesto, porque foi bom, porque foi trabalhador, porque sustentou sua família, porque criou 12 filhos, aquela mãe lá criou 25 filhos, então ela vai ganhar o céu direto porque ela teve muitos filhos, porque foi honesta. Isso aí, alguém escreveu assim, né? Ninguém vai se salvar. Apareceu aí no Face, né? Ninguém vai se salvar pelas obras, ninguém vai se salvar sendo bom, ninguém vai se salvar por, então, se converter. Olha bem, é que tem um pregador que então essa página do apóstolo Paulo inconformado aí, que é uma piada, né? Então eles dizem que botaram o nome de um pregador que disse que não, que ninguém vai se salvar porque aceitou Jesus ou porque se converteu. Isso não salva. O que salva é o sacrifício de Jesus, é o amor de Jesus, é a obra que Jesus fez. Claro, mas isso também não é o só, né? Não é só. Por isso eu já falei aqui que certa vez sempre se falou, né? Os médicos mesmo dizem, bom, até aqui a medicina fez o que tinha que fazer, agora daqui para ver só Deus. É só Deus, agora você tem que orar, porque está nas mãos de Deus, nós, dos homens, não podemos fazer mais nada. Entregamos para Deus, olha as conversas. Eu, então, indagando, queria saber até onde iam as obras dos homens e onde é que começava a obra de Deus, então. A resposta que eu obtive foi simples e objetiva. Não existe isso. Não existe o homem fazer e depois agora entra Deus. Não. Deus é desde sempre e para sempre. E o homem que deve entrar e fazer essa unidade. Esta unidade, o homem com Deus, com toda certeza. Por isso ele veio fazer unidade conosco. Ele orou e disse, Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que eles sejam um conosco. Entendeu? Então ele veio e disse, o Espírito do Senhor estará aqui, estará convosco todos os dias. Então não existe essa história assim, Jesus nos salvou, então como que não precisasse. Precisa sim, eu tenho que me unir a Ele, com toda certeza. Foi o que ele disse, nascer de novo, nascer da água do Espírito, me render inteiramente a Ele. Claro, tudo é graça, mas veja, é preciso o querer do homem, é preciso, vamos dizer assim, aceitar. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que são da verdade vão se identificar e formarão esta unidade com Deus. Isso que é a verdade. Esta que é a realidade. Então a pessoa lhe diz assim, nega a carne, renuncia à carne e tem que aderir ao Espírito, se entregar ao Espírito. Bem, agora podemos já, veja, tudo resumido, né? Podemos já então entrar para o reino de Deus, que é então os frutos do Espírito, as obras do Espírito, a pessoa passa então a viver para o reino de Deus. Abandona o reino do mundo, porque o mundo tem seus reis, né? Sejam falsos ou verdadeiros, sejam impostores ou não, mas eles são tidos como rei, e o reino da terra. E Jesus disse que o diabo tem o principado, e esse principado governa os reis da terra. Ah não, pastor, mas está escrito lá que Jesus é o rei dos reis. É o rei dos reis. Só que para Cristo Jesus ele disse que o rei, quem quiser ser o maior aqui, quiser ser rei, ele disse, seja aquele que serve a todos. Seja servo de todos. Quer ser rainha? Muito bem. Seja aquela serva de todos. E a serva de todas, ele disse que, na verdade, a serva nem era a Marta, mas a serva era a Maria. Maria, irmã de Marta, que era a serva verdadeira, né? Porque então estava ali ouvindo o servo, ouvindo o Rei dos Reis, que se colocou como servo. Que maravilha, amém? Glória a Deus. Então veja que o reino de Deus, o reino do mundo, eles estão em conflito, como disse, em rota de colisão. E é preciso que se negue essa deidade, essa divindade humana, endeusar as coisas materiais criadas pelos homens e então reconhecer a obra de Deus, os feitos de Cristo Jesus, todos na humildade e aprender esta humildade, viver nessa humildade sem engrandecimento das coisas da terra
e sem idolatrar as coisas da terra, homens, objetos e seja lá o que for, mas se voltar inteiramente para o reino dos céus. E ele disse então, a pessoa passa a trabalhar para adquirir esse tesouro no reino dos céus. Esse tesouro. E só vai trabalhar, crer nesse tesouro e trabalhar por esse tesouro, os que então reconhecerem que os tesouros da terra são todos perecíveis e enganadores, são embustes, então não são mais bens materiais, são males materiais, são problemas materiais, são enganação, são obras do maligno, pois foi essa deu para Cristo Jesus. Veja, ofereceu os poderes e as riquezas do mundo. Não está escrito lá? Tá. Né? Ele disse que mostrou para ele, tudo isso aí me pertence. Toda a riqueza, toda a pompa, todo o luxo, toda a vaidade que o mundo tinha, ele disse, tudo isso aqui é meu e com a glória que o mundo oferece. Tudo isso aqui é meu e eu dou a quem me adorar. Então é evidente que isso foi bem assim evidenciado, mas na verdade hoje as pessoas elas não recebem dessa forma. O embuste hoje ele é bem mais rebuscado e camuflado. As pessoas, não, ninguém vai negar a Deus. Não, ninguém vai dizer assim, não, eu vou adorar o diabo, ele vai me dar tudo. Algumas pessoas fazem isso, com toda certeza, mas a grande maioria mesmo não. Eles se dizem temente a Deus. Eu vi uma vez aquele, então, grande empresário extraordinário chamado Eike Batista. Eu assisti uma entrevista dele, né, numa noite. Então, ele na entrevista ele falava em Deus. E eu até fiquei, na época eu não tinha ainda uma visão bem desembaçada, né? E eu até fiquei, pô, mas esse homem aí, olha, fala bonito. A gente escutando uma pessoa falar assim, se tu não tiver um discernimento do espírito, tu até é capaz de embarcar na canoa furada, né? Mas tudo isso foi providência do Senhor. E então eu assistindo a conversa dele, olha, ele falava assim, meu Senhor, impressionante, sabe? Impressionante. Ele falava lista até muito eficiente, não sei o primeiro nome, não sei se é Godoy o sobrenome dela, bom. E aí, eu não sei se é Cláudio, Ângela, como é que é. E eu sei que essa menina entrevistava ele falava de uma forma extraordinária, se manifestava uma fé. Depois fiquei sabendo de outras coisas também que ele fazia, então, olha, parecia um homem de fé. Interessante, misericórdia, gente, entendeu? E assim, então, esses religiosos muito dizem, não, é Deus que me deu. Esses homens vão lá, eles participam das igrejas, e tem uns que são católicos, fervorosos, participam até da Ordem Terceira de São Francisco, e outros aí são evangélicos, são até pastores, são pregadores, se não são, mas recebem os pastores na sua casa, ajudam com fortunas essas igrejas, né? Eles são ditos e recebidos com homens de bem, eles estão ricos, mas eles fazem a obra, eles ajudam a obra. Eu cansei de ver isso na Igreja Católica, né? São pessoas ricas, mas eles ajudam, temente a Deus, eles têm um espírito religioso, os pais deles, enfim, tem que ver a história, né? Então, assim, eles conseguem, né? Eles conseguem viverem muito bem, como certamente viveu aquele rico e o Lázaro. O rico viveu muito bem, né? Em paz com a sua consciência, adquiriu fortunas, impérios, viveu, como diz lá, viveu esplendidamente, nas palavras de Cristo Jesus, mas teve todas as honras e todas as glórias, como diz o Salmo 73 e 149, né? Que, embora faça o bem para si mesmo, todos os têm como benfeitores. Embora ele trabalhe só para ele, só para o bem dele, ainda é visto pelos outros e honrado e homenageado. Então esse é o reino da carne. Porque muitas vezes a pessoa interpreta lá em Gálatas, no capítulo 5, que o reino da carne só os pobres. Porque esses que são prostitutos, esses que vivem de briga, vivem de fofoca, vivem de intriga, vive um contra o outro, essa misericórdia, né? Brigando por causa de gato, por causa de cachorro, por causa de galinha, por causa de porco, vive brigando ali por pouca coisa, né? Incrível, né?
por causa de filho, por causa de criança, tudo serve, tudo serve, tudo serve. Então as pessoas ficam dizendo, isso aí são os carnudos, isso aí só veja bem essa gentalha, e identifico só esses como sendo, então, os que está sendo depositado sobre eles as obras da carne. E os ricos, essa grande elite que consegue ocultar tudo o que faz, esses aí estão isentos. Esses então são os benfeitores, esses são os intocáveis, esses estão bem com o mundo e bem com Deus. Isso que o mundo edifica, os religiosos trabalham para isso, por isso são abomináveis. Com toda certeza, os religiosos se tornam abomináveis, porque era para eles fazer o contraponto e denunciar isso. No entanto, estão lá para servir, sim, de camuflagem, que Jesus disse, como a figueira. Esse é o trabalho das folhas da figueira, como Adão e Eva fizeram. Uma igreja, uma crença falsa, e ali era uma roupagem falsa. Era o templo, né? O templo de Salomão. Era uma roupagem falsa. Bonito de fora, tudo, mas não tinha fruto nenhum. Não tinha fruto. E Jesus então amaldiçoou, e de fato a figueira secou. Tá lá. Até hoje só tem os muros lá. Como diz, só os troncos lá ficou, que não serve para nada, só para lembrar mesmo, né? Então, dos judeus, e se tivesse realmente retomado a caminhada com eles, estavam com o templo edificado. Por que não estão? Porque não houve conserto. Porque está muito claro na carta de João, capítulo 1, se estou bem lembrado, que diz, né? Quem não tem o filho não tem o pai. Tem conversa. Ou a escritura mente. Quem não tem o filho não tem o pai. Testemunho de Jeová tem o filho? Não tem. Não tem. Eles negam o filho. Diz que o filho é um filho, mas não é Deus. Não é Deus. Então, quem não tem o filho por Deus, com o pai e o filho, quem não tem, não tem o pai. Não adianta. Não adianta querer ter. Querer inventar, fazer manobra, interpretar texto fora do contexto, gera pretexto, né? Pretexto para... Mas e aqueles que dizem que tem o filho e na verdade não tem também? Não tem também, porque o tempo de Jesus, João Batista já disse. Vocês dizem que são filhos de Abraão, dizem que tem Abraão, dizem que são descendentes de Abraão, disseram para Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão, não somos bastardo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. E se vocês são filhos de Abraão, praticam as obras de Abraão. Mas vocês não praticam as obras de Abraão. Então, o que é as obras de Abraão? As obras de Abraão são as obras do Espírito, são os frutos do Espírito. Ele não adorou nem o filho dele, que tanto lhe queria. Ele disse, não, com toda alegria, com todo o amor, te ofereço no altar. Com muito amor, com muita alegria, com muita felicidade. Se não fosse assim, o seu Deus não tinha aceito. Não tinha aceito. Não valia para nada. Abraão tinha sido reprovado. Não pense que a pessoa que oferece um sacrifício para Deus, que oferece com dor e com lágrima, não vale nada. Está escrito. É de todo o coração, assim como ele fez para nós. Jesus não murmurou, não reclamou e nem coisa nenhuma do presente de Deus. Então veja, o presente de Deus é Cristo Jesus. Mas ele diz assim, que para mim receber esse presente, eu também tenho que me fazer um presente para os outros. Com toda certeza. Não existe essa fórmula e esse ensinamento que vem só de lá. Não. Vem de lá e daqui vai. Com toda certeza. É um presente que Deus nos deu. Ele vale quando nós também nos tornamos um presente, claro, pelo presente que ele é. Eu reconheço que ele é um presente. Por isso, eu também me faço um presente nessa terra. Para os pobres, para os fracos, para os necessitados. Com toda certeza. Mas os padres e os pastores hoje se fazem presente para aqueles que já estão abarrotados de presente. Já estão satisfeitos com esse mundo e agora se apossar também do nome de Deus. Se apossar das Escrituras, se apossar da palavra, se apossar da salvação. Dessa forma, usurpando, roubando o nome de Deus, mas não vão levar. Porque está escrito, alguém pode roubar a Deus? Não pode. Não pode. Malaquias diz isso. Alguém pode roubar a Deus? Mas ele completou lá, pastor, que ele disse, vós, no entanto, me roubais nos dízimos das ofertas. Quer dizer, pensam que roubam, mas estão roubando deles mesmos. Estão enganando a Deus? Não, enganando quem? A eles mesmos. Estão sendo enganados pelo diabo, estão se deixando enganar pelo Satanás, estão produzindo este pão, fazendo este pão com a carne, com os ossos,
com o suor, com o sangue, com as lágrimas dos pobres. Esses ricos que edificam suas casas e têm seus templos, têm os seus aviões, tem tudo isso aí edificado com as lágrimas de sangue, de sofrimento, de pobreza, de miséria, de fome, de dor, de tudo que você imaginar de péssimo, de horrível. Tudo isso aí está escrito e vai ser cobrado, com toda certeza. Toda a riqueza dessa terra, pode dizer assim, pesa uma hipoteca terrível. Pesa uma hipoteca terrível. Por quê? Porque era para ser distribuído. Então essa pessoa que trabalhou, que trabalhei, eu consegui com meu suor, eu ganhei do meu pai que sofreu para ganhar. Ninguém é para fazer isso. É para sofrer, para distribuir. É para usar a sabedoria, o suor, o que tem, para servir a Deus como Ele fez. Ele usou o seu amor, toda a sua sabedoria, todo o seu precioso sangue, digamos assim, né? Resumindo, sangue quer dizer vida, e vida quer dizer sangue, um trocadilho, digamos assim. Veja, para estar a serviço da salvação de muitos, mas infelizmente poucos são os que aceitam, poucos são os que chegam ao entendimento, porque infelizmente muitas pessoas ouvem com maus ouvidos, com mau coração. Com toda certeza não chegarão jamais ao entendimento. Ficarão ali como religiosos, eles como religiosos, e então essas pessoas concordando com esses religiosos, e assim um fica enganando o outro, como está escrito, perecerão a todos, e muitos com os mesmos falsos profetas. Misericórdia, com toda certeza. Então vejamos que as obras do Espírito, os frutos do Espírito são, veja bem, então aceitar, se transformar, veja, em deixar de trabalhar para o mundo, para as obras da carne, e passar a trabalhar para as obras do Espírito. Então, e veja, nesta unidade com Ele, vamos produzir os frutos do Espírito, que então podemos aí também elencar, exemplificar como sendo então amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fé e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí tem os 9 dons, mas é muito mais, muito mais. Ele citou esses e outros tantos, como citou aquela da carne e outros tantos. Então, os frutos do Espírito, eles são, e se começa, sem dúvida nenhuma, pela negação deste mundo, e estamos buscando pelos valores do reino, que então é o servir, e servir com alegria, que é viver para servir, usar sua força, sua inteligência, sua capacidade, tudo, então, todo o seu ser, para se colocar a serviço dos pequenos, e também assumir a causa e a justiça. Justiça, por isso sempre foi dito, é o anúncio e a denúncia. Muitas pessoas gostam de anunciar esse Deus paz e amor, para rico, para pobre, para todo mundo. E só que o anúncio para o rico, ele é aquele que o Jesus fez. Ai de vós ricos, que o Tiago fez, que o Paulo fez, que o Pedro fez, né? Com toda certeza que todos aqueles que são nascidos da água do Espírito vão fazer. E se não fizer, porque não são. Com toda certeza. Não tem jeito. Então veja, as pessoas que apoiam um governo desse, um sistema desse, é apoiar. Quem apoia o Bolsonaro? Quem apoia o juiz Sérgio Moro? Quem apoia os americanos? Apoia Acabe e Jezabel. Estão apoiando Acabe e Jezabel no tempo de Elias. Não tem conversa. Pode escamotear. Diga o que quiser. Venha o Malafaia com os discursos dele. Vem ali o Nicodemos, que é contra Malafaia, que é contra o Di Macedo, mas estão tudo junto, apoiando o Acabe e a Jezabel. Apoiando Acabe e Jezabel dos tempos de hoje. Tristemente. E se quiser, apoiando Barrabás e crucificando Cristo Jesus. Não tem jeito. Não tem argumento, pode escamotear, pode citar a Bíblia, Antigo Testamento, cita o que quiser. Citaram para Jesus também, com toda certeza, os doutores da lei. Mas as pessoas que estão comprometidas com o ferimento dos fariseus estão com os olhos, está dito, os olhos deles permanecem a venda sobre os olhos espirituais deles, embotados, não tem jeito.
Mas agora, então, a palavra, para concluir, é um resumo, sim, infelizmente, não sei se consegui ser claro o suficiente, mas enfim, veja, para resumir é o seguinte, né? Nós temos que analisar, porque cada um de nós, veja bem, existe dentro de cada um de nós, podemos dizer assim, um reizinho Acabe e uma Jezabel. Existe um Barrabás, que quer, com toda certeza. Existe as obras da carne ali dentro. Existe a vontade de construir um templo de Salomão. Existe a vontade de ser um religioso de aparência. Que todos vejam minhas boas obras. Tem gente que gosta de ser notado e não gosta de fazer se não observado. Não gosta se não ficam sabendo. Sabe que o pastor viu? Sabe que o pastor sabe? O pastor não está sabendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, ele só fica vendo aquilo que eu não fiz ou aquilo que eu fiz de errado. O que tem gente que chora, sabe? Se preocupa com os olhos do pastor. Meu Senhor, que é isso? Se preocupa com os olhos dos homens. Não, não se preocupe não. Não se preocupe com isso, não faça nada para ser visto pelos homens. Isso ele já disse. Então, um dos sinais que a pessoa ela está já nascendo de Deus é quando ela não está preocupada em mostrar para ninguém as suas obras. Para ninguém. Não está preocupada. Porque quem mostra as obras feitas por Deus é o próprio Deus. E ele faz as obras. Quando a pessoa então entra em unidade com ele que faz, está escrito, ele que faz tudo, nós somos só um instrumento, e é ele que mostra, se ele quiser. Se ele quiser, ele vai mostrar as obras, para a glória dele e do servo dele. Quando esse servo está apto a receber a glória e não se sentir honrado, mas ficar feliz porque o Pai foi honrado, ficar feliz porque o Pai foi glorificado, e que ele então foi assim um instrumento de Deus, serviu, né? Agradou a Deus para ser um instrumento. Isso, né? Por que o pai disse, este é meu filho e nele me alegro? Porque o filho estava totalmente entregue para a glória do pai. Eu só faço, e o prazer do filho era fazer a vontade do pai. Então, quando a pessoa descobre que o prazer dela é fazer a vontade de Deus, a alegria dela é fazer a vontade de Deus, pronto. Ela não tem mais sofrimento, não tem mais preocupação, ela não tem mais angústia. Ela está descansada no Senhor. Descansada. Porque ela está ali, solícita, de prontidão, disponível. Eis-me aqui, Senhor, para a hora que quiser, sem murmuração. Hoje eu não posso, não. Eu estou inteiramente à sua disposição, prazerosamente, alegremente. Mas enquanto a pessoa está na carne, ela jamais vai entender isso. Ela tem muitas coisas, ela tem filho, ela tem marido, ela tem mulher, ela tem terra, ela tem carro, ela tem boi, ela tem terra que ela precisa ver, como aqueles que foram convidados. Né? Mesma coisa. Ela está cheia de coisa, então ela tem que dividir o tempo dela. Ai, meu Deus. Na melhor das hipóteses, é uma Marta. Está com Jesus na casa dela, mas ela quer servir Jesus com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Né? Então ela quer ajudar. Ela quer ter dinheiro para ajudar. Quer ter coisas para ajudar. Não. Aqueles que são de Deus, que nasceram de Deus, eles estão ali disponíveis para servir. Para servir. E aí o Senhor Deus vai se utilizar dessa pessoa como lhe apraz. E para onde lhe apraz. Quando quer, como ele disse. O vento, o Espírito de Deus, ele fez o exemplo, né? O vento sopra de onde quer, quando quer, para onde quer, ninguém sabe onde vem nem para onde vai. E assim as pessoas que são conduzidas pelo Espírito do Senhor. Ele está sob a direção, sob o comando, sob o sopro de Deus. O sopro do Espírito. Amém? Glória a Deus. Então isto é, nascer de novo, isto é estar a serviço do Espírito do Reino dos Céus. E, com toda certeza, está em oposição ao reino da terra, à glória deste mundo. Bem-aventurado aquelas pessoas, então, bem-aventurado aquelas pessoas que chegaram, ou estão chegando, ou estão próximas desse entendimento. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui, espero que, volto a dizer, que eu tenha sido claro o suficiente para que, então, tenha alcançado muitas pessoas. Eu creio que sim,
eu tenho essa fé e eu me alegro quando chega essa hora que eu posso, então, ser esse instrumento na mão do Senhor para que muitas vidas, muitas almas sejam, então, alcançadas, que caiam as escamas dos olhos, do coração e se voltem com todas as suas forças, com todo o seu potencial, com todo o dom que Deus lhe deu para trabalharem para o alimento que não perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna. Amém? Grande abraço, desculpe as minhas falhas, os lapsos e glória a Deus por tudo aquilo que então foi conseguido passar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre, ou desde sempre para todo sempre. Amém? Querido Pai, amado Senhor, que o teu Santo Espírito será para sempre sendo o mesmo. Então, tem alcançado sim muitas almas, Pai, muitas almas sofridas, angustiadas, como o Senhor disse, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, sendo enganados, e por isso, então, quem sabe, estavam também se sentindo marginalizados, se sentindo até mesmo condenados por algumas obras da carne, por não ter o discernimento, o entendimento. Espero que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha sim, meu Deus, feito a obra e esteja a fazer a obra em muitos corações, sempre para a tua grande glória, louvor e adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, a Ele o domínio, o poder, a honra e a glória para sempre. Um abraço e até domingo da manhã, dia do Senhor, pela mesma graça, pelo mesmo amor, pelo mesmo dom dele. Até lá.